O início de ano vem cheio de expectativas, e uma meta que sempre está presente, mas que nem sempre a gente consegue cumprir, é nos colocar como prioridade no novo ano que começa. Essa falta de prioridade acontece por diversos motivos. Falta de tempo, excesso de tarefas, uma criação que sempre nos leva a priorizar o outro, e para nós, apenas quando sobra tempo. E um pequeno spoiler: nunca sobra. Mas será que é possível se priorizar quando colocamos isso como uma prioridade de forma consciente? Eu sou a Dani Ventura, host do programa Pergunte a Especialista, e recebo a Alana Anijar, psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, para conversarmos sobre como se priorizar no meio das responsabilidades. Seja bem-vinda, Alana! Olá, mulher trabalhadora, aqui é a Alana Anijar, eu sou psicóloga e também empreendedora, escritora, mãe, e entre vários papéis tenho há alguns anos aí contribuído, principalmente através das redes sociais, da produção de conteúdo, do meu podcast, a trazer mais conscientização a respeito da importância da saúde mental, falando sobre como é importante a gente começar na nossa mente, né? Quando a gente quer construir um mundo melhor, a gente começa dentro da gente. Então, a minha jornada, né, começou ali atendendo muitos pacientes, passei alguns anos no consultório online, mas desde sempre fazendo isso através das redes sociais, divulgando meu trabalho. E depois disso, eu e meu marido, a gente começou a nossa empresa em 2020, onde eu dava cursos, mentorias para psicólogas, né, se posicionarem no digital. Hoje em dia essa empresa se transformou, a gente tem uma clínica, uma rede de clínica online de psicologia, e eu tenho o meu podcast, Psicologia na Prática, que é o maior podcast de saúde mental do Brasil. Então isso é um pouco do que eu tenho feito por aqui, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz para poder conversar e responder algumas perguntas aqui. Alana, eu quero começar já com uma pergunta que tem muito um contexto histórico aí da forma como nós mulheres somos criadas. Você acredita que, via de regra, nós mulheres, nós somos criadas para colocar o outro como prioridade em detrimento dos nossos próprios desejos? E, principalmente, é possível mudar isso mesmo com esses séculos de construção? Bom, então, falando sobre isso, Dani, eu acho que o problema, né, não esteja em cuidar, servir ou ajudar, né? Isso é lindo, isso pode demonstrar força também, a capacidade de perceber o outro, de oferecer presença, de sustentar uma casa, uma família, uma comunidade. Isso sempre foi uma potência das mulheres, né? O problema é quando a gente aprende a fazer tudo isso se anulando no processo, né? Quando cuidar do outro significa esquecer de nós mesmas, significa não ter limite, quando o ser útil se transforma em carregar o mundo nas costas sozinha, né? E a cultura ensinou muitas mulheres que para serem boas elas precisavam ser incansáveis, disponíveis, nunca reclamarem. E aí nasce essa lógica do sacrifício constante, né? Que parece uma virtude, mas que acaba destruindo por dentro. Então, sim, existe uma construção histórica, né, que acaba nos empurrando para esse lugar, mas isso não é um destino obrigatório ali. Com consciência, com terapia, com rede de apoio, com novas referências, a gente pode começar a entender que cuidar do outro não precisa significar se perder de si mesma, né? Quando uma mulher se cuida, ela não se torna egoísta, menos amorosa, ela se torna alguém que consegue sustentar esse cuidado, né? Ela se torna inteira. E uma mulher inteira, ela serve muito melhor do que uma mulher exausta, né? E na sua visão como psicóloga, o que é se colocar como prioridade? Isso a gente falando dentro de uma realidade possível, né? Então, o que que é se colocar como prioridade na prática, né? É, não é viver num spa emocional, não é ter uma rotina perfeita de autocuidado, como muitas vezes as redes sociais fazem parecer. É algo muito mais simples e profundo também. É importante a gente lembrar que nós também existimos na equação. Então, na prática, isso pode ser você colocar os seus horários médicos ali antes de marcar compromissos para os outros. É você perceber que você está no limite e dizer: olha, hoje eu posso te ajudar outro dia. Reconhecer quando as nossas emoções estão pedindo uma pausa, tratar as nossas necessidades emocionais com o mesmo respeito que a gente trata as necessidades dos outros, né? Então, se você tem meia hora livre, mas automaticamente vai lá e preenche com algo que você vai fazer para outra pessoa, assim, se quer considerar o que que você está precisando, isso não é se priorizar, né? Se priorizar é olhar para o próprio bem-estar com a mesma seriedade com que a gente acaba cuidando da vida das outras pessoas também.
Se colocar e se olhar com um pouquinho mais de carinho, né, mulher trabalhadora? A gente merece isso. E aí, Alana, quando a gente fala em se colocar como prioridade, ainda rola também um medo da gente ser julgada como egoísta. Como que a gente lida com essa pressão? Esse medo, né, de parecer egoísta no processo de se cuidar, de se priorizar, ele nasce muito porque a gente foi ensinada aquilo que eu falei antes, né, de que essa mulher boa, ela dá conta, ela se vira, ela não incomoda. E aí, quando a gente diz que não consegue, parece que a gente está sendo egoísta. Mas tem uma diferença enorme entre o egoísmo e o autocuidado, né? O egoísmo é quando a gente exige que o outro carregue aquilo que é nosso. E o autocuidado é quando a gente aceita que ninguém deveria carregar aquilo que é nosso, né? Além de nós mesmos. Tem coisas que somente a gente vai poder fazer pela gente. Então, você dizer não para uma demanda, e talvez tem pessoas que vão dizer que você é egoísta por isso, bom, a pessoa vai ter que aprender a lidar com os nãos que a vida vai dar, não só você, como outras pessoas darão também. E aí, essa percepção dela é um problema dela, né? Quando você entende que você está fazendo aquilo que é possível você fazer, que você não vive uma vida pensando apenas em você mesmo, mas você também pensa em você. Isso não é egoísmo. Então, você tirar um tempo para descansar, é você organizar as suas tarefas, a reação que os outros vão ter sobre o processo de você se priorizar não é sobre você, né? Isso pode causar sim um estranhamento nas pessoas ao redor, porque muda a dinâmica da relação e toda mudança gera estranhamento, né? Mas quando esse julgamento vier, ou quando frases das outras pessoas vierem com esse tom de crítica, você vai respirar fundo, respirar para você mesma, né? Olha, eu tô cuidando de mim mesma. Isso não quer dizer que eu não me importo com as outras pessoas, mas eu preciso cuidar de mim para que eu possa amar melhor ainda as outras pessoas também. E aí tem também um outro lado da moeda, né, Alana? Existe uma onda muito forte de bem-estar, autocuidado, que está muito associado a essa ideia, né, de se colocar como prioridade, que isso seria se colocar como prioridade. Mas a rotina, que em muitos casos é vendida, ela é irreal para a maioria das mulheres, né? Nem sempre elas têm acesso financeiro ou tempo para viver esses momentos. Isso também pode gerar um sentimento de frustração, onde a gente deveria ter aí uma satisfação pessoal. E aí existe uma indústria, né, desse bem-estar, que vende autocuidado como se fosse esse cenário perfeito que a gente vê no Instagram, né? O café quentinho, aquela yoga às 6 da manhã, o skincare caríssimo, um banho demorado, com velas, com uma casa silenciosa. Só que a gente sabe que essa não é a realidade, né? Para a mulher que acorda cedo para trabalhar, que cuida dos filhos, que administra a casa, que está se desdobrando em mil papéis, isso não é uma realidade, simplesmente. E aí, ao invés de se sentir cuidada, essa mulher pode acabar se sentindo uma incompetente, pode se sentir frustrada, né? Então, a mulher que tenta acordar às 5 horas para ter um momento para ela, mas ela tá tão cansada que ela não consegue fazer às 5 horas da manhã, né? Pode ter aquela mãe também que vê aquelas rotinas perfeitas online e ela pensa, poxa, eu nunca vou conseguir fazer isso, não cabe na minha vida, né? Então, a gente precisa olhar para nossa vida e entender aquilo que se encaixa, aquilo que não se encaixa, né? Porque o autocuidado de verdade é sobre a gente funcionar melhor, a gente fazer aquilo que é possível, não é sobre estética. Às vezes o autocuidado vai ser você beber água, mesmo que seja num copo de plástico ali. Você pedir ajuda, você comer algo nutritivo ao invés de pular o teu almoço. Você sentar 5 minutos na cama ali antes de recomeçar, tomar um banho em paz. Então, o autocuidado, a gente precisa tomar muito cuidado para ele não se tornar uma performance. A gente não se pressionar para essa performance do autocuidado. Ele precisa ser algo que nos deixa mais leves e não que torna a nossa vida ainda mais pesada. Cerca de 86% das brasileiras se sentem sobrecarregadas, segundo uma pesquisa divulgada pela ONG Think Olga. Olha aí, a gente se sabotando até no momento de se pôr como prioridade, hein, mulher trabalhadora? Alana, a gente sabe que existe no mundo real, né? Existem muitas responsabilidades, muitas demandas que são importantes. E aí vem a pergunta de milhões: como construir um meio termo onde a gente não ache que sempre precise abrir mão de nós sem deixar esses pratinhos caírem? É possível? Então, como que a gente constrói um meio termo, né? Sem sempre se abandonar?
O primeiro passo, eu acredito que seja a gente entender que nem tudo é nossa responsabilidade, porque muitas mulheres carregam, né, essas tarefas por hábito, por culpa, por medo de decepcionar, porque aprenderam a fazer tudo. Mas a gente precisa se fazer essa pergunta, que muda tudo, né? Assim, eu preciso mesmo fazer isso? Né? Eu não preciso ser a única pessoa do meu trabalho ali que assume todas as tarefas para eu ser vista como competente. Eu não preciso fazer todas as coisas da minha casa sozinho. Eu poderia estar delegando, seja para uma ajuda paga, seja para as outras pessoas que moram comigo. Eu não preciso resolver os problemas dos outros que as pessoas poderiam estar resolvendo sozinhas. Então, encontrar o meio termo não significa a gente abandonar os outros, mas significa a gente criar um espaço para existir, né, enquanto a gente cuida dos outros. É aprender a negociar, a delegar, aprender a dividir, a reorganizar e principalmente parar de se colocar sempre em último lugar, né? Então, o equilíbrio não é perfeição, é consciência, é limite, são as escolhas que a gente faz, as conversas que a gente vai tendo com nós mesmas e com os outros também. Você já até puxou um pouco o assunto na resposta anterior, Alana, mas eu queria te perguntar, para a gente se aprofundar um pouco mais nisso, se priorizar é também um processo de aprender a estabelecer limites entre o que é nossa responsabilidade e o que é do outro? E aí sim, né, se priorizar tem tudo a ver com limites, né? Não existe autocuidado sem limites. Os limites são aquela linha que separa aquilo que é meu e aquilo que é do outro. Isso protege tanto nós mesmos quanto as nossas relações. Então, é aquilo que eu falei, né, de você conseguir falar, olha, eu posso te ajudar, mas não agora, não hoje. Eu não vou assumir essa responsabilidade, eu não tenho condições nesse momento de fazer isso. Eu preciso que essa tarefa seja dividida. Eu entendo a tua frustração, mas eu não posso resolver isso por você. Então, muitas de nós, né, crescemos acreditando que colocar limite é ser fria, é ser egoísta, como a gente falou, mas os limites eles fazem parte de uma pessoa que tem a sua saúde mental em dia, uma pessoa saudável, uma pessoa madura. Colocar limite é ser honesta. O limite ele não distancia, né? Ele organiza as relações. Então, se a pessoa ela se distanciar de você por causa dos limites que você coloca, isso diz muito mais sobre ela do que sobre você, sobre a relação de vocês do que sobre você. Então, é muito importante que a gente aprenda a colocar limites nesse processo. Você também já trouxe um pouquinho desse assunto, Alana, mas quero deixar claro, quero ressaltar, então quero voltar a falar sobre isso. A gente está muito acostumado a associar essa coisa de ser prioridade só com coisa gostosa, skincare, um banho gostoso. Mas o que a gente quer saber é se priorizar é também incluir coisas não tão legais assim, mas essenciais, como, por exemplo, separar um tempo para cuidar da saúde, fazer um check-up, organizar nosso ambiente. Isso também é se priorizar? E não, né? Se priorizar não é só fazer coisas gostosas. Esse é um dos maiores mal entendidos sobre o autocuidado. Se priorizar envolve fazer coisas, inclusive, que você não tem vontade, mas que são fundamentais para nossa saúde, para nossa vida funcionar. Então, tem coisas que a gente não tá afim de fazer, né? Um check-up geral ali, mesmo sem tempo. Organizar o armário para não viver no caos. Separar documentos, pagar contas, fazer um planejamento do mês. Dormir cedo, mesmo quando você queria ficar lá mexendo no celular ou vendo mais um episódio. Então, são coisas que a gente não gostaria de fazer, que não são gostosas de fazer, não são um spa, mas que são autocuidado, são questões importantes para que a gente se priorize, para que a gente se cuide, para que a gente organize a nossa vida, e isso vai refletir na nossa saúde mental também. Então, isso tudo também é autocuidado, né? Cuidado com o nosso futuro, não só com o nosso presente. Então, esse autocuidado real, ele envolve um equilíbrio também entre o prazer, a gratificação e a disciplina que a gente precisa ter também. A gente já está chegando aqui no final do nosso papo, Alana, e eu queria finalizar com uma pergunta mais prática. É possível? Existe algum exercício ou lista que a nossa ouvinte ela pode fazer para ajudar a se colocar como prioridade? Por exemplo, ter um bloco de tempo na semana só para ela fazer essas atividades. Esse é um caminho? Então, eu vou passar um exercício prático, assim, para quem quer começar nesse processo e que ele funciona muito bem. E é algo simples de você fazer. Você pode escolher aí um bloco de tempo na tua semana
exclusivamente para você. Pode ser meia hora, pode ser 1 hora, não importa o tamanho desse tempo, né? Mas importa esse compromisso com você mesmo. Você pode botar até na sua agenda. E aí você vai, antes de preencher esse tempo que é seu, né? Lá na sua agenda é um tempo para você, você vai se responder algumas perguntas. A primeira delas, se você está anotando, você pode pegar aí papel, caneta ou no bloco de notas do celular, você vai se perguntar o seguinte: o que que o meu corpo está pedindo? Está pedindo sono? Está pedindo movimento? Tá pedindo água? Está pedindo uma pausa? O que que ele está pedindo? A minha mente, o que que ela está precisando? Está precisando de ordem? Está precisando de silêncio? Está precisando de estudo? Está precisando de terapia? Está precisando de um momento de descompressão, de lazer? Então, o que que a minha mente está precisando? E a terceira pergunta é: o que que as minhas emoções estão pedindo? Então, as minhas emoções, elas estão pedindo conexão, distância, um choro, um tempo para chorar, uma conversa com alguém, um tempo sozinha, afeto. O que que é que eu estou precisando? Né? Essas necessidades emocionais. Então, você vai anotar isso ali e você vai fazer aquilo que você está precisando fazer pela tua mente, pelo teu corpo, pelas tuas emoções nesse tempo que você reservou. Então, esse exercício, ele nos tira do automático, né? Um lembrete bem prático de que você existe, de que você tem necessidades e que essas necessidades, elas importam. E aí, com o tempo, esse bloco ali de autocuidado, ele vai mudando o ritmo do teu dia a dia. Você vai começar até a fazer isso de forma mais automática, sem precisar ficar anotando. Você vai começar a se perceber diariamente e você nem precisa, com o tempo, ter um horário na agenda para você, porque isso começa a te fazer tão bem que você vai querer fazer todo dia, você vai querer atender essas suas necessidades sempre que possível. E aí você começa a tomar decisões mais conscientes, menos impulsionadas por culpa. Você começa a perceber que se priorizar também não te afasta de ninguém. Na verdade, te devolve para você, te devolve melhor para as tuas relações. Então, experimentem esse exercício aí, depois vocês me contem como que foi. Amei, amei demais a dica, Lana. Super possível, hein, mulher trabalhadora? Bora se colocar como prioridade, mas uma prioridade possível dentro da sua realidade. Faça aí a sua lista para te ajudar também a entender o que realmente é necessário para você, ou, né, se você não tá só sendo influenciada aí por posts de redes sociais, de coisas que não necessariamente são essenciais para você e só vai te gerar mais uma demanda, né? Alana, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa. Tenho certeza que esse papo vai inspirar muito as nossas ouvintes a começarem o ano se colocando como prioridade, que é esse o nosso desejo para vocês. Muito, muito obrigada mesmo, Alana. Amiga trabalhadora, com esse episódio tão especial, nós encerramos a primeira temporada do programa Pergunte a Especialista. Esperamos que os episódios tenham te ajudado a refletir, que tenham trazido informações e, principalmente, tenham cumprido o nosso objetivo: ser um lugar para você tirar as dúvidas que sempre quis saber, mas não sabia aonde procurar. Chegamos com muitas novidades nessa temporada 2026 do Clube Elas Trabalham. Esperamos por você para mais um ano juntas. Até a próxima! Esse foi um programa criado e produzido pela Elas Trabalham Produtora, nosso ecossistema que te ajuda a realizar o seu projeto de impacto para mulheres em áudio, vídeo, texto e eventos.